Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós conversamos bastante sobre a questão do trabalho da pessoa com deficiência. Nós entendemos que através do trabalho a pessoa ganha dignidade, ganha autonomia, ela ganha autossuficiência, ela ganha a liberdade de viver a sua própria vida. Ela passa a não depender mais, ou seja, ela adquire condições de tomar decisões que até então, como dependente, ela não tomaria. Isso é muito importante para a felicidade da pessoa, para a integração social da pessoa com deficiência e por todos nós, pelas famílias, pela sociedade em geral. Mas como é que está o serviço, o trabalho da pessoa com deficiência no mercado privado? Conversamos sobre isso recentemente. E como está o trabalho da pessoa com deficiência na Prefeitura de São Paulo, nas prefeituras de uma maneira geral, nos serviços públicos de uma maneira geral? Como é que está? Será que está sendo bem atendido? Será que nós estamos com vagas à disposição? Será que estamos mantendo as cotas obrigatórias por lei? Nós vamos conversar sobre tudo isso com a Marinalva Cruz, que é secretária adjunta da Secretaria da Pessoa com Deficiência do município de São Paulo. Olha que nome grande, hein? Tudo bem, Marinalva? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade e por trazer um tema que é extremamente importante para todos nós, né? Pessoas com ou sem deficiência. Marinalva, como eu fiz a introdução do programa, você também é uma pessoa com deficiência, você convive com pessoas com deficiência, como eu, a gente tem os nossos amigos de pessoas com deficiência, e a gente discute constantemente sobre essa coisa, a saúde em primeiro lugar, mas o que dá liberdade, autonomia, felicidade é o trabalho, né? Sem sombra de dúvida, além dessa autonomia, tem a elevação da autoestima, o se sentir útil, produtivo, participativo. Então, eu sou suspeita para falar do trabalho, porque eu acho que o trabalho é extremamente importante na vida de qualquer ser humano. E da pessoa com deficiência, sem sombra de dúvida, isso tem um sentido muito maior. Bom, ela disse que é suspeita para falar sobre o trabalho, primeiro porque uma pessoa com deficiência tem a sua independência, tem o seu trabalho já de muitos anos, e também fiquei sabendo agora, trabalhava na Secretaria do Trabalho Estadual. Isso, trabalhei lá por vários anos. Tem que valorizar o negócio. Tem que fazer valer a pena. Marinalva, você acha que o trabalho da pessoa com deficiência facilita também a vida da família, né? Porque a pessoa para de ficar dependente, para de ficar pedindo opiniões ou para de ficar com medo para seguir uma determinada trilha, um determinado caminho. Isso faz com que a família tenha a liberdade de cada um tocar sua vida como pode ou como quer. Eu concordo plenamente. Eu acho que quando a pessoa com deficiência vai para o mercado de trabalho, primeiro que ela já começa a mudar no ambiente de trabalho essa percepção de que pessoa com deficiência não pode, não consegue. Ela mostra que pode, que consegue e que é capaz como qualquer outra pessoa. E isso também reflete no ambiente familiar. Infelizmente, ainda tem muita família, não vejo isso como uma maldade da família, não. Muitas vezes é receio mesmo, de não acreditar, de ter medo, de falar, mas será que vai dar certo? E a partir do momento que essa pessoa começa a trabalhar, além dele promover essa mudança no olhar da sociedade, esse olhar muda dentro da própria residência. Então, é um caminho, eu diria, sem volta para aquelas condições originais. A pessoa ela começa a se enxergar como membro participativo, como alguém que tem potencial de crescer como indivíduo e como profissional também. Tem poder de decisão e que pode também ajudar nas decisões da família, né? Exatamente. Vamos comprar um apartamento, pode contar com a minha renda também. Exatamente. Aquelas despesas mensais, também vou ter lá a minha participação enquanto pessoa com deficiência. E ao longo dos anos, né, que eu trabalhei lá na Secretaria Estadual do Emprego, algumas dessas situações ficavam nítidas, né, o quanto que o trabalho contribuía. Então, muitas vezes, adolescentes, adultos com deficiência que nunca tiveram uma oportunidade de emprego, quando ingressaram no mercado de trabalho, muitas vezes passaram a ganhar mais que o pai, que a mãe, né, ter um convênio médico que, dependendo do contexto ali familiar, não era uma realidade na vida dos demais membros da família. Então, a gente vai percebendo com esses e tantos outros exemplos o quanto que o trabalho faz a diferença na vida de um cidadão com deficiência.
Nós vamos conversar sobre o trabalho dentro do serviço público, mas é importante essa introdução que eu estou fazendo aqui com a Marinalva, pelo seguinte: quando você quer uma sociedade melhor, quando você quer chegar a um ponto comum de bem-estar a todos, você tem que partir de 2 pontos. Você tem que vir de lá para cá e daqui para lá. Não pode somente o serviço público abrir todas as facilidades e todas as vagas do mundo para as pessoas com deficiência se elas não saem de casa e não procuram o emprego, não mandam o currículo. Então tem que partir dos 2 lados. Cada um tem que dar um passo à frente para numa conjunção, para num determinado ponto fazer com que isso fique bem, para que isso fique satisfatório, para que ajude a sociedade de uma maneira geral. Eu sempre falo sobre a sociedade de uma maneira geral, porque eu parto do lema de que quando você põe uma gota de água no oceano, o oceano fica maior. Então, toda vez que você tem uma atitude justa, uma atitude positiva, você ajuda a sociedade de uma maneira geral. Então, um recado para as pessoas com deficiência que estão nos vendo hoje. Saiam de casa. Preparem seus currículos, se prepare intelectualmente, profissionalmente, faça cursos de profissionalização, entre na escola, se saiu, volte, né? Faça seu currículo, parta para o mercado de trabalho, vá em busca da sua felicidade, vá em busca da sua independência. Não fique ouvindo algumas pessoas que talvez por amor demais, ou por cuidado demais, ou por discriminação demais, acha que você não tem condições. Acha que você não é capaz, acha que você não pode sair porque pode sofrer algum tipo de bullying, algum tipo de acidente. Todos nós que estamos no mercado, todos nós que nascemos e morremos nesse mundo, podemos algum dia sofrer um bullying, um acidente, uma tragédia ou uma gozação, qualquer coisa que seja. Isso faz parte da vida, faz parte do nosso crescimento. Vá em busca da sua felicidade, prepare seu currículo, vamos atrás. É isso? É isso. Inclusão é uma via de mão dupla, sem sombra de dúvida. E todos nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Então, não adianta só ficar esperando as coisas acontecerem sem sair de casa. O secretário vamos supor, da saúde, o secretário da educação vai lá na porta do cara, bate, escuta, você não quer ir trabalhar com a gente? Isso não existe, tá? Para ninguém, né? Para ninguém, pra né? Ninguém. O emprego, felizmente ou infelizmente, não bate na porta de ninguém. Então, o dono de uma indústria, de uma grande indústria, aí vai lá na Exato. porta, o presidente, olha, escuta, eu soube que aqui tem uma pessoa com deficiência, não quer ir lá trabalhar com a gente? Não existe isso. Para as pessoas com deficiência que eu atendo, com quem eu converso, eu sempre digo o seguinte: os seus sonhos, os seus objetivos dependem muito mais de você do que do restante da sociedade. Então, se você também não fizer a sua parte, vai ser difícil crescer profissionalmente, crescer como indivíduo, enfim. A gente tem que fazer a nossa parte também e o mercado, seja ele empresa pública ou empresa privada, tem que também fazer a sua parte. Ou seja, os dois têm que estar ali caminhando lado a lado, cada um fazendo, né, arcando com as suas responsabilidades para que esse processo aconteça em igualdade e com equidade. Ô Marinalva, vamos dar um último puxão de orelha aí nas famílias que tem pessoa com deficiência? Vamos lá. A família que tem amor demais, ou seja, protecionismo excessivo, isso esbarra em muito ao preconceito. Que muitas vezes nasce dentro de casa, né? Nasce dentro de casa. Não vou deixar meu filho sair. Por que você não vai deixar seu filho sair? Você acha que ele é incapaz? Isso é preconceito. Não, mas eu tenho medo que ele se acidente. Você acha que ele não tem condição de tomar conta da sua vida sozinho? Isso é preconceito. Exato. Mas eu não quero que ele trabalhe porque ele precisa descansar um pouco mais. Você acha que ele não tem condição de passar 8 horas no mercado de trabalho? Isso é preconceito. Ou seja, violência também, né? Violência. Qualquer desculpa que as famílias que têm protecionismo demais, qualquer desculpa que me deram até hoje, eu reverto para preconceito. Qualquer uma. E essa super proteção exagerada mais atrapalha do que ajuda. Mas eu tenho medo que alguém tire sarro dele. As outras pessoas também sofrem isso, tal. Você acha que seu filho não tem condição de reagir, de responder, de altura, ou de fazer uma reclamação na diretoria ou para a polícia, seja lá onde ele estiver, não tem condição de fazer uma reclamação? Você está achando que seu filho não tem condições para isso? Preconceito. E a gente não pode esquecer que eu considero essa negação de direitos uma violência extremamente
gritante, né? Horrível, porque muitas vezes as pessoas acham que violência é somente você ir lá e agredir alguém, mas você negar o direito, nesse caso, de uma pessoa com deficiência, de ter acesso à educação, ao trabalho ou qualquer outro direito, é uma violência, né? Então, se ela parte da família, da empresa, seja lá de quem for, isso não pode continuar acontecendo. E a gente tem lei no nosso país para isso, onde preconceito e discriminação é crime da cadeia. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Marina, você sabe que as famílias que têm filhos com deficiência, agora eu estava pensando nisso, e é uma coisa real. Eles não convivem, eles não entram no mundo da pessoa com deficiência, então acha que o seu filho tem a maior deficiência do mundo. Ele acha que a deficiência do filho dele é a maior deficiência do mundo. Não, mas os outros são leves. Meu filho não pode, porque meu filho tem uma deficiência gravíssima. Então, essas pessoas deveriam conhecer um pouquinho mais. Por exemplo, conhecer o Pellegrini, que é tetraplégico, completo, não mexe nada, só o queixinho aqui, toca a cadeira e está lá em Brasília trabalhando, né? Faz um trabalho magnífico. Conhecer Mara Gabrilli, conhecer Cid Torquato, que é tetraplégico também, conhecer pessoas que são signos, né, de eficiência no mundo, conhecer o Evgen Bavica, que é um fotógrafo totalmente cego, que roda o mundo inteirinho fazendo exposição de fotografia, conhecer a Sofia, que é surdo-cega. Perfeito, né? Carlos Jorge, que faz um trabalho magnífico, surdo-cega, ela não tem contato com o mundo, a não ser tato ou olfato, certo? E faz um trabalho magnífico. Então, vai conhecer pessoas que têm deficiência realmente gravíssimas e ver o trabalho que essas pessoas desenvolvem no mercado do Brasil e do mundo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje, conversando com a Marinalva Cruz, que é secretária adjunta da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Tem desenvolvido um trabalho muito bom junto ao Cid Torquato, que é o secretário. Tem levantado algumas questões aí que até então o pessoal não tinha tido coragem de levantar, né? Certo? Brigar pelo trabalho dentro da Prefeitura de São Paulo. Você estava comentando comigo antes do programa que a Prefeitura tem terceirizado muitos trabalhos, né? Tem faxina, e aí vai uma série de coisas que estão terceirizando. E vocês estão aí brigando para que o número de vagas, a porcentagem de vagas, seja repassada para os terceirizados. Isso já está em bom andamento? As discussões elas têm avançado, o Ministério Público do Trabalho tem ajudado nesse processo também, né? Até por entender que não tem que se esperar somente concurso público ou vagas na iniciativa privada. Tem outras formas de gerar emprego, trabalho e renda para a população com deficiência. E um outro detalhe é que as empresas que prestam serviço para a prefeitura ou para qualquer órgão público de modo geral, não só aqui na cidade de São Paulo, mas no estado, no Brasil como um todo, também são empresas que muitas vezes têm a obrigatoriedade de contratar profissionais com deficiência porque tem mais de 100 empregados na sua empresa. Então, a ideia, em linhas gerais, é que nas licitações, né, no processo de contratação, o governo, e aí seja ele municipal, estadual ou federal, possa obrigar as empresas que ganham a licitação, que nesse processo de contratação seja reservado o percentual de vagas para pessoas com deficiência também. Algumas empresas que prestam serviço para a Prefeitura de São Paulo, algumas dessas empresas já têm esse hábito, né? Vou falar de uma situação que eu conheço dentro da Secretaria Municipal do Trabalho, onde muitos profissionais que trabalham lá na ponta, fazendo atendimento ao trabalhador que vai procurar emprego, curso de qualificação, vai dar entrada no seguro, ou tirar a carteira de trabalho, ou se formalizar enquanto microempreendedor individual. Então, muitos dos profissionais que estão lá na ponta atendendo são pessoas com deficiência e com diferentes tipos de deficiência, que eu acho que é um ganho também, ou seja, não é só ficar procurando pessoas com deficiência que não requer nenhum tipo de adaptação no posto de trabalho.
Eu brinco, mas é sério, muitas vezes as empresas querem um cego que enxerga, um surdo que escuta e um cadeirante que anda. Pessoas com outros tipos de deficiência não são nem mencionadas nesse processo. Ou seja, essas empresas estão querendo somente cumprir a cota, se livrar da multa. Ou seja, não está dando dignidade ao trabalhador, plano de carreira e aí por diante, oportunidade de crescimento dentro da empresa. Isso é horrível, né? Quando você trata o deficiente como um vaso, né? Você fala, eu tratei o deficiente, põe aqui, deixa ele quietinho aqui, para mim serve como número, isso daí é ruim, isso é pior. Você não está aproveitando o funcionário que você está pagando para ele, não está descobrindo as potencialidades que ele tem de desenvolvimento, né? E, sei lá, eu acho que está praticando uma maldade contra o ser humano. Com certeza. E isso que você falou de repassar, eu acho importante todas as vezes que grandes corporações, seja a prefeitura, seja a empresa privada, quer fazer um bem-estar social, seja no meio ambiente, seja contratando pessoas com deficiência, ela tem que exigir que os seus terceiros, toda a rede de fornecedores, toda a rede de 360 graus dela, né, esteja comprometida com a mesma filosofia. Exato. Isso é importantíssimo fazer. Se eu cuido do meio ambiente, eu sou uma grande indústria, por exemplo, uma indústria automobilística, que tenho aí 400, 500 fornecedores diferentes de borracha, de metal, de alumínio, de parte elétrica, eu tenho que exigir desses meus fornecedores que tenham a mesma concepção que a minha na questão do meio ambiente. Exato. Se é contratação de pessoas com deficiência, eu tenho que ter nestes fornecedores meus, nesses parceiros, a mesma ideia de contratação de pessoa com deficiência, que é o caso da prefeitura está tendo hoje na terceirização. E na área de estágio também, né? A gente tem uma lei que não é de hoje, já tem, né, 10 anos, um pouco mais que isso, e que essa lei diz que 10% das vagas de estágio devem ser preenchidas por pessoas com deficiência. E isso, na prática, não acontece nem na iniciativa pública e tampouco na iniciativa privada. E o que a gente deseja, enquanto Secretaria da Pessoa com Deficiência, é que a Prefeitura de São Paulo seja exemplo na contratação de estagiários com deficiência. Até porque o mercado formal, a iniciativa privada, diz que as pessoas com deficiência não são qualificadas. E isso não é verdade. Então, o que a gente deseja? Já me senti um burro. O que a gente... Não são qualificadas. É uma prática, né, no discurso. O que a gente quer é provar que essa teoria não tem fundamento, né? Que isso não é uma verdade. E que o estagiário com deficiência, ele começa dentro da prefeitura, ter o conhecimento prático, ter a experiência, e com essa experiência, depois o que a gente quer é que ele consiga emprego no mercado, na iniciativa privada, ou que venha para a prefeitura, que participe de algum concurso, de algum processo seletivo dentro da prefeitura e torne-se funcionário, e aí aumentando cada vez mais o número desses funcionários, né? Hoje, dentro da prefeitura, a gente não sabe ao certo quantos são os servidores com deficiência, né? Tem alguns números, mas eu tenho certeza que esse número está errado. Tem muita gente que ingressou já sendo pessoa com deficiência, mas também tem um número muito significativo de pessoas que estão na prefeitura hoje e que adquiriram deficiência com o passar do tempo. E essas pessoas hoje a gente não sabe quem são, quantos são e onde estão. Mas vamos descobrir. Vamos descobrir, estamos trabalhando para isso, e a nossa meta é que até em termos de estágio, hoje nós temos mais de 6.500 estagiários ativos, ou seja, com contrato ativo trabalhando na prefeitura. Teoricamente, aplicando os 10%, nós teríamos que ter no mínimo 650 estagiários com deficiência. E hoje nós temos apenas 34 estudantes com deficiência na prefeitura, ou seja, muito, muito abaixo do ideal. A gente não tem nem metade da cota completa. Então, a ideia é aumentar cada vez mais. Como a prefeitura ela é regida por um código, por uma lei municipal, óbvio, certo? Perfeito. Não é federal. Então, se fosse federal, a gente poderia dizer, olha, todas as prefeituras do Brasil são regidas por uma única lei, elas são obrigadas a fazer isso dessa forma, dessa forma e dessa forma. Mas não é assim. Mas as prefeituras, de uma maneira geral, elas acompanham o mesmo segmento. É concurso, tem exigências e aí por diante. Exato. Vamos falar da Prefeitura de São Paulo. Os concursos públicos, eles têm obrigatoriedade de 10% de vagas serem para pessoas com deficiência, é isso? A obrigatoriedade é de no mínimo 5%. Mínimo 5%. Concurso público para a Prefeitura de São Paulo.
pode ser que quase todas as prefeituras do Brasil acompanhem essa regra, não é certeza. O que a lei determina é que, no mínimo, 5% das vagas sejam preenchidas, né, sejam reservadas a pessoas com deficiência. Pode ser mais que 10, inclusive. Na Prefeitura de São Paulo... Se tiver capacitação... Isso, na Prefeitura de São Paulo, de 5 a 10. Mas se alguma outra prefeitura quiser dizer, olha, eu vou disponibilizar 30%, 20%, pode, não tem problema. Só não pode ser menos que 5%. Tá. Na Prefeitura tem 2 tipos de cotas no concurso. Então, tem a cota racial e tem a cota para pessoa com deficiência. Então, quando é lançado um concurso, existe vaga para 3 tipos de público, né? Aqueles que concorrem à lista geral, que são as pessoas sem deficiência, as pessoas com deficiência e tem a cota racial também. Então, os aprovados de cada uma dessas áreas são 3 listas distintas e aí eles vão sendo chamados de acordo com a sua classificação. São provas diferentes, são linhas de corte diferente, como é que é feito? Por exemplo, a prova não é diferente. Não é diferente? Não. Mas a linha de corte para pessoas com deficiência tem que atingir, por exemplo, 50 pontos. Para pessoas com deficiência, 40 pontos. É mais ou menos assim ou é separado depois? Pessoas com deficiência é uma análise, pessoas sem deficiência é outra análise? O conteúdo é o mesmo, o que é dado à pessoa com deficiência é os recursos que ela precisa de acordo com o que ela diz precisar na hora que ela faz a inscrição. Mas eles vão numa linha de corte da pessoa com deficiência até preencher os 5% das vagas e depois vai na linha de corte para a pessoa sem deficiência. Isso, exato. Então, se tem lá 50 vagas, 5% daquele total de vaga vai ser reservado ao número de pessoas com deficiência correspondente àqueles 5% que foram aprovadas no concurso. Ou seja, a prova que ela vai fazer é a mesma que o cidadão sem deficiência, garantido a ela os recursos de acessibilidade necessários. E aí, na separação, vai ter uma lista separada, ou seja, ela não vai estar no mesmo ranking de aprovados que as pessoas sem deficiência. Então, vai ter um ranking diferente para cada uma dessas categorias. Chegaremos a uma época que não vamos precisar mais dessa... Ai, tomara, esse é o sonho, viu? Nós vamos disputar lá pare. Não? É verdade. E tem muita gente que já se inscreve em igualdade, isso é super positivo. Se você quiser conversar um pouquinho mais com a Marinalva, perguntar mais coisas, tem mais dúvidas sobre o mercado de trabalho, passa um e-mail para ela, ela responde. Ela que vê. Perguntei se é a secretária, ela disse que não, é ela que vê. Sou eu. Ela vai responder. É marinalvacruz@prefeitura.sp.gov.br. Você pode fazer suas perguntas sobre a questão do trabalho na Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo hoje não cumpre a lei de cotas, quer dizer, ela não tem quantidade de gente com deficiência suficiente para os 5% que é exigido pela lei de cotas no âmbito de empresa, como é que fala? Não pública. Exato. Né? Para a Prefeitura é 10%. Até não, 10. De concurso. De concurso. Mas na lei de cotas seriam os mesmos 5%. Não cumpre. O que nós vamos fazer? O que a Secretaria da Pessoa com Deficiência vai fazer com a Prefeitura? Vai brigar com ela? Vai chamar todos os secretários pela orelha? Olha, essa conversa, vamos falar, gente... vamos abrir, vamos contratar... Essa conversa, dar um exemplo. Exato, a conversa tem sido nisso, todas as secretarias têm sido bastante abertas, bastante parceiras, né? Todas têm, algumas coisas a gente já tem avançado, né? A questão do estágio, por exemplo, é algo que hoje em muitas secretarias, inclusive, às vezes antes de pedir para o CIE, que é o nosso fornecedor, entram em contato com a gente e já avisa, olha, eu estou com X vagas de estágio e eu quero preencher com estudantes com deficiência. Então, isso para a gente tem sido super positivo, porque esse resultado é fruto dessa conversa, dessa negociação, dessa proximidade com as demais secretarias, fazendo elas entenderem que o cidadão com deficiência é um cidadão como outro qualquer. Né? E que produz às vezes muito mais. E que consome tanto quanto e às vezes até mais. Ou seja, é extremamente importante que a iniciativa pública ou privada entenda que o cidadão com deficiência é um ser humano antes de qualquer coisa, que a deficiência é apenas uma característica entre tantas outras que a gente tem e que ele consome. Portanto, eu preciso pensar, só aqui na cidade de São Paulo, nós estamos falando de quase 3 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência.
Quando eu falo de mercado de trabalho, eu não estou falando de 3 milhões de pessoas, porque nesses 3 milhões eu estou falando de adultos, crianças, pessoas que não têm idade ainda para ir para o mercado de trabalho. Mas quando eu falo em consumidor, eu estou falando de mais de 3 milhões de pessoas. Então, essa visão a empresa também precisa ter, pública e privada. Marinalva, só pedimos o seguinte, propaganda se faz como pílula, todo dia um pouquinho, Exato. todo dia um pouquinho. Toda vez que vocês encontrarem com os secretários municipais aí, com o prefeito, olha, precisamos contratar. Olha, a gente tem feito isso, viu? Então tá bom. Tem feito isso e vamos continuar e contando aí com o apoio de todos os parceiros, da prefeitura como um todo, para avançar nesse processo. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço, Roberto. Obrigado pelo seu Obrigada trabalho. mesmo. Eu sei que tem sido bom, tem sido elogiado. Ai, mas dá para melhorar bastante, Eu né? espero que você continue nessa insistência. Vamos continuar juntos. Espero te ver de volta, hein? Eu volto e eu espero voltar com dados mais concretos, mais reais, tanto dos servidores ativos, inativos, com deficiência, sem deficiência, para a gente entender melhor esses números e até comparar com a iniciativa privada, né? Ver quem está melhor nesse ranking. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Nós esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.